Mi nombre es Eduardo Guimarães Urno de Moura. Yo voy a hablar del futuro de la endoscopía, a dónde nos dirigimos. Para mí, o tema del futuro de la endoscopía es o terceiro espaço. Durante as últimas 4 a 5 décadas, temos passado de ser meros espectadores do trato digestivo através de fibroscópios a endoscopistas intervencionistas armados com videoendoscópios de alta definição com uma ampla gama de acessórios. Não tenho nenhum conflito de interesse que revelar. Este será o guión de nossa apresentação. Vamos falar da endoscopia do primeiro espaço, do segundo espaço, da cirurgia endoscópica transluminal por orifício natural, endoscopia do terceiro espaço. A terapia em la superfície luminal do trato digestivo, também chamada de primeiro espaço, tiene um marco significativo em los anos 2000. El desarrollo de la disección submucosa permitió resecciones en monobloco de grandes lesiones y resecciones curativas de neoplasias precoces. El NOTES recibió gran atención en los protocolos de investigación, el acceso al espacio peritoneal, el segundo espacio, por medio de endoscopia y sin cicatrices externas, fueron los principales motivos del creciente interés. Debido a la cirugía laparoscópica ya estar bien establecida, menos invasiva, segura y con pequeña cicatriz externa, el NOTES tenía aplicaciones clínicas limitadas. Mientras tanto, el NOTES promovió el concepto fundamental necesario para desarrollar la cirugía intramural. En la endoscopia do terceiro espaço, empieza com Sumiyama e colegas, que foram os primeiros em descobrir a endoscopia submucosa, com um estudo em que se hacía uma válvula de seguridade do colgarro de la mucosa em 2007. Demonstraram viabilidade técnica e seguridade em estudos de cerdos vivos. En el estudio publicado en 2010 por Inoue, publicaron los resultados de la miotomía endoscópica peroral para acalasia en humanos, realizadas en 2008 hasta 2009. Esta foi uma revolução en el desarrollo de la cirugía endoscópica, pues la muscular própria era considerada uma fronteira onde o endoscopista não deveria intervenir, devido ao risco de perfuração. Com o desenvolvimento da técnica de tunelização da submucosa, esse limite deixou de existir. Em todos os casos, podem reduzir significativamente a pontuação de los sintomas de disfagia e a pressão do esfíncter esofágico inferior em repouso. Os passos para a realização do POIN são a entrada em lo espaço submucoso, a tunelização submucosa, a miotomia endoscópica e o cierre de las entradas de la mucosa. Usted pode observar en esta técnica que los resultados de la disfagia, como previamente hablados,
son simplesmente muy similar a los quirúrgicos, pero hay un problema, que es el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico continúa siendo un punto a ser mejorado en la técnica, con una incidencia variando de 10 a 70%. Colaboradores en 2019 informaron sobre la técnica de funduplicatura do POIM. Después de completar la miotomía, se avanzó el endoscopio en lo túnel hacia la cavidad peritoneal. Se crea una barrera mecánica parcial retraindo la pared gástrica anterior en la unión esófago-gástrica, con el uso de endoclips y un endoloop. Desde el establecimiento de la seguridad, viabilidad y eficacia de POIM, incluidos los datos sobre los resultados a 5 años y más, la cirugía intramural se ha ampliado para incluir varios otros procedimientos. Nesta apresentação de Amol Bapai e la publicação de Inoue, é possível acompanhar 15 pacientes por 3 meses, em que os síntomas do reflujo han melhorado muitíssimo, porque a aplicatura será mantenida em 100% das pessoas, o controle precoce, e a puntaje médio de Demister bajava para 3.1. Isto é um resultado muito interessante que necessita haver a replicação por outros grupos. ZPOIM, o divertículo de Zenker, o conhecimento da tunelização submucosa permitió una abordaje más precisa del tabique de los divertículos esofágicos. Esta técnica de vanguardia evita la disección directa del tabique y, en cambio, implica la disección de un túnel submucoso alrededor del tabique para lograr una miotomía compleja. La primero ZPOIM descrito foi descrito por Lee em 2016, com muito buenos resultados. Acá há uma apresentação de los resultados em que ha hecho la comparação com lo POIM pela comparação com a técnica descrita por Paulo Sakai ao final dos anos 90, em que se fazia a septotomia endoscópica flexível. Os resultados de los ZPOIM versus a septotomia endoscópica demonstraram uma taxa de êxito técnico del ZPOIM de 96.3%. La taxa de êxito clínico para o ZPOIM de 93%. La incidência de eventos adversos nesta técnica foi de 12.4% e a taxa de recorrência clínica foi de 11.2%, onde se conclui que o êxito clínico do ZPOIM foi significativamente melhor do que a técnica de la septotomia endoscópica flexível, mientras não houve diferenças significativas no êxito técnico, os eventos adversos e a recorrência clínica
entre ZPOIN y la septotomía endoscópica flexible. DPOIN, la diverticulotomía peroral endoscópica. El tratamiento de los divertículos epifrénicos, el del esófago medio, siguen en lo mismo principio con la ventaja de que es posible extender la miotomía tanto como se necesaria para el tratamiento de los trastornos espásticos frecuentemente presentes en estos casos. Moe descreveu o primeiro caso em humano, em que as condições clínicas do paciente melhoraram notavelmente em pouco tempo de recuperação. Acá se pode ver dois casos de los divertículos médios, la técnica realizada sem complicações e com melhoria de los síntomas do paciente. Este es un video de la técnica de la diverticulotomía por POIN, con una buena respuesta. Es importante comprender que la técnica tiene los mismos principios de lo POIN. Hace lo acceso por la mucosa hasta la submucosa, hace la disección, identifica donde usted tiene lo divertículo, identifica onde está a musculatura para que se possa fazer a secção hasta a transição esófago-gástrica. Ao término se pode fazer por la sutura ou por la aplicação de los clipes. GPOIN, la miotomía gástrica peroral. La gastroparesia es un problema clínico común caracterizado por un retraso en el vaciamiento gástrico. Aunque la piloroplastia quirúrgica tiene buenos resultados, tiene sus propios problemas de morbilidad y mortalidad quirúrgica. El mismo principio se obtiene mediante la endoscopia del tercer espacio, com la secção de la musculatura pilórica bajo visão directa e preservando las demás capas del tubo digestivo. Kawai, em 2012, descreveu la técnica de GPOIN em laboratório com animais. Em el mesmo ano, a técnica também foi descrita por Chaves, em Brasil. E o primeiro caso humano foi reportado por Kachab em 2013 e por Chaves em 2014. O GPOIN ha demonstrado ser eficaz, seguro, minimamente invasivo e mostra resultados prometedores em estudos. Este procedimento deve estar em lo arsenal de opções de tratamento para a gastroparesia refratária. Acá há um estudo orientado por nós, onde se demonstrou a taxa de êxito clínico envolvendo os demais estudos, que variou de 70% hasta 90%. Também interferindo com o esvaziamento gástrico. Isto trouxe um benefício muito elevado para os pacientes. A estrictorotomia endoscópica por tunelização. A estenose de la manga gástrica ocorre entre 0,1 hasta 3,9% de los casos después de la gastrectomia vertical e pode resultar em síntomas significativos. O primeiro caso em humanos ha sido descrito por Diogo Moura em 2018 e permitiu que a linha de grapeado seja direcionada para a miotomia, aliviando a tortuosidade vista em uma estenose de manga
helicoidal. Este video, nosotros demonstramos la evolución de esta técnica, incluyendo la disección de espesura total con interrupción de la línea de grapas por estrictorotomía endoscópica tunelizada con disección compleja. El paciente fue sometido a 3 dilataciones endoscópicas en un intento de tratar la estenosis. Desafortunadamente, sus síntomas no mejoraron. Después del fracaso del tratamiento con la dilatación, se realizó una estrictorotomía tunelada endoscópica con disección de espesor total. El procedimiento se realiza en 6 pasos. Identificación de las estenosis. Inyección submucosa de 3 a 5 centímetros antes de la estenosis, seguida de la incisión y de la tunelización submucosa. Después, la estrictorotomía con disección de espesura total, rompiendo toda la pared gástrica, y posteriormente a los cierres de la mucosa. Durante el seguimiento, el paciente mantuvo una dieta de 1.200 calorías sin recurrencia de los síntomas. Esta técnica es factible y parece ser segura y efectiva en el manejo de las estenoses después de la gastrectomía en manga. Este procedimiento puede ser una opción después del fracaso del tratamiento convencional y puede considerar una alternativa primaria. Acá vamos a adelantar un poco el video para que se possa mirar o aspecto final após a estrictorotomia com a ruptura de toda a área de fibrose, interferindo com a complacência do órgão, facilitando muitíssimo a transposição do endoscópio ao final. Mira como era o aspecto antes de la estrictorotomia e o aspecto imediatamente después. Como se percebe, se facilita muitíssimo a passagem do endoscópio hasta o duodeno. Vamos falar agora de uma modificação da gastroplastia endoscópica, agregando a miotomia endoscópica. Thompson, em 2002, com seu grupo, descreveu o procedimento de la miotomia endoscópica, representando uma técnica de novedosa que aborda vários aspectos de la motilidade gástrica para retrasar el vaciado e induzir uma perda de peso duradoura. El procedimento consta de 3 passos: miotomia antral, com preservação do píloro, e através de uma técnica de tunelização submucosa, para debilitar a bomba antral e impedir o vaciado. 2. Uma sutura contínua ao nível da incisura para separar o antro do corpo gástrico e minimizar a tensão e o cierre do sítio de acesso à la miotomia. E 3. Uma gastroplastia endoscópica estándar em corpo gástrico para reduzir a mescla e limitar a acomodação. É uma técnica muito interessante que necessita ser reproduzida por outros colegas mais para demonstrar que efetivamente é uma alternativa para aumentar ainda mais a perda de peso. Vamos falar agora de lo PREM, de la miotomia endoscópica perretal. Em 2016, Bapay descreveu a miotomia endoscópica perretal
para o tratamento da enfermidade Hirschsprung em adultos. O fundamento deste é interromper os segmentos intestinales espásticos como os que se interrompem em la calasia ou lo piloroespasmo, mediante a miotomia endoscópica peroral ou la piloromiotomia. Depois de fazer uma incisão em la mucosa dentro de la línea denteada, se cria um túnel submucoso de 10 centímetros. Se realiza uma miotomia posterior de espessor total, sem chegar a la união ano-retal. La mucosa se cierra com endoclips. Papai e colaboradores publicaram a série de casos com PREN e concluíram que é um procedimento minimamente invasivo, seguro e efetivo para tratar a moléstia de Hirschsprung e dá como resultado de uma resposta buena a largo prazo. Vamos falar um pouco mais agora da cirurgia cooperativa laparoscópica. Em tumores submucosos com crescimento intraluminal, a determinação do margen livre apropriado da parte externa do órgão é difícil, a vezes resultando em complicações pós-operatórias devido à la resecção excessiva, deformidade ou estenose. LEX foi relatado por primeira vez por Hack em 2008 e surgiu no tratamento de los tumores de la submucosa, pelo conceito de manter uma distância oncológica suficiente do tumor com minimização do órgão ressecado. Este é um vídeo que é hecho por nós em Hospital de Clínicas, donde se pode avaliar a técnica. Ha se desarrollado e evolucionado agora a resecção endoscópica de espessura total e se ha realizado para a resecção curativa deste câncer temprano e por técnicas de não exposição, como a cirurgia de inversão de parede endoscópica não exposta, lo NIOS, e a técnica limpia sem exposição, que é o Clean Net, tem desenvolvido para minimizar a contaminação em la cavidade intraperitoneal e o derrame de células cancerosas. Mira que a colaboração entre os cirujanos e o endoscopista, neste caso, foi muito importante, porque a resecção não envolveu a transição esôfago-gástrica e permitiu que a pessoa tenha uma mínima deformidade da câmara gástrica. Existem diferentes técnicas de LEX para a resecção de los tumores benignos, assim como para o tratamento de tumores malignos. A resecção endoscópica de espessor total e a tunelização submucosa com resecção endoscópica externa e a resecção assistida por cirurgia cooperativa endoscópica laparoscópica são enfoques eficazes para a resecção de los tumores subepiteliais, com taxas de resecções R0, taxas de complicações e taxas de eventos adversos similares. A resecção assistida por laparoscopia parece consumir mais tempo e se associa com uma estância hospitalária mais prolongada. Em nosso estudo, lo mesmo sucede quando comparamos as técnicas de resecção endoscópica com tunelização submucosa versus a escavação submucosa endoscópica. Em conclusão, o tratamento de distúrbios gastrointestinais continua avançando e a indicação de procedimentos endoscópicos do terceiro espaço está crescendo rapidamente.
Entramos en la era de cirugía sin incisión, que la tecnología avanza y tenemos endoscopios y accesorios inteligentes que pueden disecar, cortar, cauterizar y suturar tejidos. El futuro será impulsado por la imaginación del endoscopista. Muchas gracias por la atención.